Zi, Oi, Mar. obrigado por ter vindo, ter aceitado o meu convite. Esse podcast ele tem o intuito de trazer algumas reflexões, né, sobre tudo aquilo que a gente pode contribuir para a vida de algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? E eu sei que você tem vivido grandes coisas, né? Você tem histórias aí muito interessantes para poder contar e compartilhar com todo mundo. Eu, por exemplo, conheço a sua história, sei que ela é impactante e por isso eu te convidei para que você pudesse compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Fica à vontade. Eu queria que você, antes de mais nada, contasse como é que você tá, como é que você chegou até aqui. Obrigado, Mar. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, participando aí desse projeto seu. Deus o abençoe e que realmente esse projeto venha a ser para ganhar vidas para o reino de Deus e que realmente pessoas sejam impactadas não por nós, né, mas pelo que Deus faz nas nossas vidas, né. Eu tô bem, graças a Deus, né. Graças a Deus não tenho nada para me queixar. Deus é bom o tempo todo, né. Enfim, estamos aí. Vamos falar do quê? Bom, para começar, eu queria pegar leve com você. Eu não quero já ir nasquelas coisas muito pesadas, muito polêmicas. Eu queria saber como é que você anda, agora você está trabalhando, você voltou para o mercado de trabalho, você está feliz da vida, né? Como é que está a sua vida profissional? Conta para mim. Ai, graças a Deus, Mar, Deus foi bom, né? Depois de 21 anos sem ser CLT, não parada, mas sempre trabalhando, né? Graças a Deus, para ajudar o meu esposo. Mas agora Deus abriu uma porta para mim, CLT, com 52 anos de idade. Deus é bom, não é? Vários benefícios, tem ajudado minha casa, minha família. Saí para um mundo que eu não conhecia, principalmente da área da tecnologia. Eu estava bem desatualizada. E agora, graças a Deus, né, a minha mente com a sabedoria do alto, porque é do alto, a sabedoria vem de Deus mesmo. Eu estou muito feliz, viu, com essa nova fase da minha vida. E grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Que bom que você está feliz. Estou feliz, graças a Deus. Muito motivo feliz. De alegria, né? Porque você... Imagino eu que você estava buscando uma porta de emprego mais ou menos parecida com o que você tem hoje. Sim, eu queria, como eu te falei, eu sempre trabalhei com coisas assim, bijuteria, tapete, tive a oportunidade de fazer MDF para você também, mas eu queria trabalhar registrada, né? Era uma coisa que eu queria, estava na minha cabeça, eu quero sair para fora, trabalhar numa empresa, mas não na empresa que eu estou hoje. Deus me deu algo maior do que eu esperava. Na minha mente, até para testemunho para as pessoas que de repente falam assim, não, você está buscando pouco, meu esposo é testemunha disso, eu falava, eu quero entrar no mercado que era perto de casa. Pode ser caixa, pode trabalhar na padaria, eu tinha essa visão. Você entendeu? Mas graças a Deus não era o sonho de Deus para minha vida, porque nas minhas orações é Senhor, realiza o teu sonho na minha vida, não o meu, porque a gente sonha para nossa própria carne, né? E os sonhos de Deus não é para o nome dele ser glorificado. Então, através desse emprego que eu estou hoje, o nome do Senhor é glorificado, porque eu não nego o meu Deus onde eu estou. Deixa eu te fazer uma pergunta, já te provocando. Provoca. Eu quero provocar você. Porque eu quero extrair o melhor que você tem para nós, né? Eu já te conheço muito bem, sim, mas eu vou te provocar. Eu quero saber o seguinte, primeira coisa que eu queria saber de você, você falou que Deus, Ele te proporcionou esse trabalho, certo? Sim. Mas vem cá, como é que Deus fez isso, na sua opinião? Como é que Deus te propiciou isso? O que você fez? Você mereceu? Você orou? Deus ele se agraciou? Como é que é isso? Explica pra gente como é que funciona. Então, na verdade, eu não pedi a Deus um emprego. Quando eu estava orando a Deus, solicitando um emprego, eu estava pedindo a Deus um emprego para o meu esposo. Nas minhas orações todos os dias, era um ritual. Eu ajoelhar no meu quarto de manhã e colocar meu rosto no chão mesmo e falar, Senhor, o Senhor conhece a nossa necessidade dentro da nossa casa. Então, se o Senhor abrir uma porta, e eu dava condição para Deus. Eu falava, Senhor, eu não mereço. Até aprendi isso com o nosso pastor lá na nossa igreja, que ele fala, a gente não tem que falar para o nosso pai que eu não mereço. Merecer você não merece mesmo, mas ele é o seu pai. E eu falava, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para o Júlio, uma porta onde a gente tenha condições de manter a nossa família. Não para mim, mas depois que eu terminava de orar pedindo para o meu esposo, eu falava, mas e o Senhor entender que é da sua vontade abrir uma para mim, eu vou ficar muito feliz. Então não era prioridade
eu pedir para mim, mas sim para o Júlio. Então ele decidiu para os dois, porque no mesmo período ele abriu a porta para o Júlio, né, como professor, e abriu para mim também, como CLT numa empresa. Então, assim, Deus ele faz como ele quer. A gente não sabe pedir, porque a palavra dele mesmo diz que a gente não recebe, porque a gente não sabe pedir. E quando pede, a gente pede para o nosso próprio prazer. Então Deus avaliou a minha oração. Como ele julgou, eu não sei, porque ele é Deus. Mas eu acredito que ele viu a sinceridade do meu coração de querer ajudar a minha família. Então ele fez o melhor. E realmente, eu pedi coisas para o Júlio que Deus deu para mim no emprego que estou hoje. Então eu entendo assim. Essa é a sua vida profissional e que Deus tem feito na sua casa. Exatamente. E a pastora Zilanda? Como é que anda a pastora Zilanda? Ministra de casais, como é que tá? Pastora eu não sou, né? Eu só sou serva do Senhor Jesus Cristo. Pastor é meu esposo. Você não acredita nesse negócio de mulher não pastora? Eu não julgo, mas eu acredito que liderança de igreja foi dada para o homem. E eu, a ajudadora desse grande pastor que é o Júlio, tá bom? Grande assim, modo de dizer, porque ele que é o sacerdote da minha casa, então ele é meu pastor e eu não sou pastora. Muito pelo contrário, aprendo muito com ele. Porém, a palavra de Deus diz que eu, como uma mulher de Deus, tá? Acho que é Tito que fala, né, que as mulheres mais velhas, ela tem que aconselhar as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, a honrar o marido, a respeitar e servir ao Senhor com lealdade. Então a minha função, desde que eu entreguei a minha vida para Cristo, é pregar o evangelho principalmente para as mulheres. Dificilmente eu prego o evangelho para homens, porque eu acho que o homem tem que pregar para homem, eu digo individual, tá? Sim. Mas eu falo muito com as mulheres e a minha intenção de quando eu falo do amor de Deus, ou mesmo até repreendendo as mulheres dentro da palavra de Deus, é sempre com amor. Mas na verdade eu não tenho liderança nenhuma, tá bom? Só sou serva do Senhor para instruir e ensinar as mulheres como elas têm que se comportar, né? No seu casamento, até na empresa onde trabalha, nas suas amizades, mas pastora não, só serva. Entendo e compreende e compactua desse seu pensamento, né? Mas em se tratando de ministério, como é que você está? O que você tem feito? Como é que você? A gente sabe que você ministrava casais. Como é que está a sua vida ministerial? Então, a gente, graças a Deus, a gente está em um ministério muito bom, que é a Church. Eu amo esse ministério, amo o meu pastor. Já gostava muito dele, muito antes de conhecer a igreja, né? Por conta do meu sogro no passado, era também uma pessoa que gostava muito dele. Então eu já ouvia falar através do pai do Júlio, do pastor Lamartine. Então hoje eu estou muito feliz onde estou. Não consigo frequentar tanto como eu gostaria por conta de hoje também estar trabalhando, né? O CLT ele sai cedo e só chega muito tarde da noite em casa. Mas em relação ao meu ministério, ele não parou, Magno, né? Eu posso hoje não estar mais dando curso como a gente dava de segunda a segunda curso, não sei se você lembra disso. Não tinha dia, a gente dava de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou era lá na região onde você mora, ou na nossa região também. Só que a gente não pode parar, a gente continua pregando a palavra, continua instruindo mulheres. Eu recebo todos os dias, não tem um dia aqui no meu WhatsApp uma mulher não me chame porque está passando por alguma aflição dentro de casa, alguma prova com o seu esposo ou com os filhos, e continuo instruindo. É uma coisa que eu não quero parar, porque é um chamado que o Senhor me chamou, Ele confiou em mim, e aquele negócio, né? A gente tem que procurar ser referência. A gente tem fases da vida. Você entendeu? Eu, no momento agora, estou passando uma fase da vida que eu não conhecia. E nenhuma mulher pastora ou pregadora da palavra eu vi chamar para conversar sobre isso, que é a menopausa. Então eu estou nessa fase da menopausa e estou me conhecendo. Eu sei que tem sido muito difícil até para o Júlio, porque quem passa por esse período sabe o quanto os hormônios ficam totalmente abalados. E às vezes a gente pega um pouquinho até pesado. Eu já sou dura no falar, né? Dura não, né? Eu falo a verdade. E às vezes a verdade para o outro passa a ser, ai, como ele é duro, como é grosso, e não é. Então é uma fase assim que o Senhor tem me ajudado, porque se a gente não tem a presença do Espírito Santo, eu não sei como que uma mulher consegue suportar essa fase, porque tem dia que você acorda e fala, Espírito Santo, me ajuda, porque olha, não é fácil. E agora eu estou aconselhando a mulheres nessa fase.
Porque tem algumas que conversam comigo e falam, Zilanda, eu tô nessa fase, eu tô muito irritada, eu não tenho mais paciência com meu esposo, eu não sei mais o que fazer. Aí eu lembro da menopausa, porque eu estou passando por isso. E eu falo assim, será que não é a menopausa? Você procurou um médico? Não procurou, né? Porque se tivesse procurado, o médico falaria, olha, você vai passar por essa fase, tem que repor hormônio e tudo mais. Mas independente das fases da vida que a gente passa, a gente não pode deixar de pregar a palavra, aconselhar principalmente. Porque nós que não estamos em púlpito, eu falo você não está no momento também, pregando a palavra para a multidão, a gente tem que pregar para as pessoas que estão em volta da gente. É no trabalho, uma oportunidade no ônibus, no restaurante, onde você estiver, um grupo com amigos, como a gente faz sempre, né? Sempre quando está reunido a gente prega a palavra, fala sobre tudo que está acontecendo, debates bíblicos, olha, eu entendo assim, você entende assado, mas o ministério não para, tá? Você desde muito nova, você frequenta a igreja, você já vai à casa de oração, né? Então você consegue mensurar, né, quantas casais, quantas mulheres você já aconselha? Você consegue ter uma ideia desse número? Porque assim, desde muito jovem você na caminhada, então eu imagino que muitas pessoas já ouviram a Zilanda. E tem uma coisa que rola por trás aí, que a Zilanda ou você ama ou você odeia. Como é que é isso? Fala pra mim. Então, eu entreguei minha vida para Jesus, Magno, aos 30 anos de idade, que foi quando eu fui mãe. Quando eu fui mãe, eu entendi, quando eu vi a Ana Júlia, ela veio para os meus braços, ela estava com 6 meses quando uma pessoa enviou um CD para mim ouvir uma pregação. Eu não era cristã e eu não queria ser cristã. Eu tinha assim um ranço de crente. Por vários motivos, tá bom? Que acho que não vem nem ao caso agora. Mas quando essa pessoa mandou pelo Júlio um CD para mim, e falou assim, fulano mandou entregar para você esse CD para você ouvir. Ela sentiu de Deus que você tinha que ouvir. Eu falei, ai meu Deus, sentiu de Deus. Olha a cena, esse negócio de sentir de Deus, tu me conhece, né? Então eu tenho um cisma com isso, sou um pouco cética. Aí dentro de mim, a Ana Júlia, ela não dormia à tarde. Ela sempre foi muito elétrica. Aí dentro de mim eu falei assim, vou falar pro Júlio, se ela dormir, eu ouço. Aí eu falei isso pra ele, eu falei, se a Ana Júlia dormir, eu ouço. A Ana Júlia desmaiou. Ela não dormiu, ela desmaiou. E eu fui e coloquei o CD para ouvir. O tema do CD, do pregador da palavra, era Destronando Satanás. Eu ouvi uma pregação do Marcos Feliciano, quando ele ainda era jovenzinho, porque tem 23 anos atrás. Então, quando eu ouvi essa pregação Destronando Satanás, o impacto foi tão grande na minha vida, que só de falar agora para você eu consigo me emocionar. Eu não tinha dimensão de quem era Deus e o amor que Deus tinha pela minha vida. Eu não estou falando da vida das pessoas, eu estou falando da minha vida. Magno, em menos de uma semana, meu esposo é testemunha, eu ouvi mais de 200 vezes a pregação, do começo ao fim sem cortar. E Satanás foi destronado do meu coração. Então assim, foi algo tão profundo na minha vida que naqueles 3 primeiros dias, depois que eu ouvi a pregação, eu não conseguia comer, só chorava. Eu falava e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, porque realmente eu tive um encontro com Cristo. Então eu imaginei aquele Deus que a gente imagina um Deus mau, Deus que não é justo por causa das coisas que acontecem nesse mundo, são tão cruéis as coisas que acontecem, você fala, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, as coisas não aconteceriam. Não, eu enxerguei um Deus tão amoroso, um Deus tão bom, que não teve outra oportunidade para mim ter que entregar minha vida para o filho dele. Eu não tive outra escolha. Detalhe, eu não estava na igreja. Eu não estava ouvindo uma pregação de um púlpito, levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Então naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, coloquei no meu coração, a partir de hoje, a Ana Júlia vai conhecer uma mãe cristã. Aí eu chamei o Júlio. Qual idade ela tinha mais ou menos? A Ana Júlia tinha 5 meses, quando eu entreguei minha vida para Jesus, ela era um bebê ainda. E aí eu chamei o Júlio e falei assim, Júlio, o que eu faço agora? E o Júlio você também conhece, o Júlio não é de alisar ninguém. Ele virou pra mim e falou assim, eu falei, eu tenho que ir pra igreja? O que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, você precisa ler a Bíblia. Foi a primeira coisa que ele falou pra mim. Aí ele foi com ele na Conde, ele me comprou uma Bíblia que eu tenho ela até hoje, pequenininha, só não consigo mais ler nela, né? Com a letra, porque ela era bem miudinha a Bíblia.
E quem me inspirou a ler a Bíblia foi o Júlio. Todas as vezes que eu ia perguntar uma coisa para ele, ele falava, leia a Bíblia. Eu ficava até com raiva na época. Júlio, como é assim, assim? Tá na Bíblia. Então eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei da forma que ele me ensinou, que foi primeiro os evangelhos, né, que eu comecei a ler o Novo Testamento. A pior parte da Bíblia para mim foi começar a ler as cartas de Paulo. Meu Deus, eu falei, Jesus, quem sou eu? Eu estava totalmente errada, principalmente na área de esposa, como ser esposa, como tratar o marido, porque era o meu chamado. Então dali eu comecei a mudar algumas coisas dentro de casa. Palavrão, eu falava de cada 10 palavras, 9 é palavrão. Hoje eu tenho horror de ouvir alguém falar. E detalhe, cortando um pouquinho do assunto, o meu linguajar era tão pesado que hoje, quando eu sento numa mesa que tem esse linguajar, eu não fico, eu levanto. Vou te dar até um exemplo, no próprio serviço. Se alguém começa a falar muito palavrão, já sabe, desculpa, Zi, porque isso não agrada a Deus. Mas eu tive que ler a Bíblia para entender, porque palavrão é uma coisa tão normal no mundo hoje que as pessoas não entendem que é um pecado que desagrada a Deus. Então, a Bíblia, ela para mim foi a maior estratégia para mudança de caráter. Não vou nem falar para mudança espiritual, foi para mudança de caráter. Espiritual vem depois, porque o espiritual você busca orando, né? Falando Sim. com Deus e tudo mais. Então, Magno, as pessoas falam, Zilanda é crente desde criança. Nunca fui. A minha casa nunca me deu oportunidade, dentro da minha casa familiar, de ser cristã, muito pelo contrário. Mas você frequentava a igreja? Frequentei a igreja, quando eu comecei a igreja eu tinha acho que uns 8, 9 anos, que eu me lembre. Depois, com 12 anos, a minha mãe me pôs para fora de casa, eu tinha 12 anos de idade, e por uma situação muito triste, e fui para fora, aí eu ainda tinha limites ali, né? Mas quando eu fui para casa dos meus tios, que a minha mãe tinha posto para fora de casa, aí o limite acabou. Ali eu aprendi a fumar, ali eu aprendi a beber, ali eu aprendi a ver pornografia com 12 anos de idade. Então a minha vida virou um caos mesmo. Aí com a graça de Deus, porque Deus é bom, Ele conhece, a gente não vem no mundo por acaso. A Bíblia fala que muito antes de sermos gerados, o Senhor já conhecia a gente. E a gente não vem ao mundo por acaso. O Senhor nos coloca no mundo com propósito. Aí com 13 anos de idade eu conheci o Júlio, porque eu vim morar em São Paulo, morar numa casa de uma outra tia minha, e a irmã do Júlio era vizinha dessa minha irmã. Então eu tive a oportunidade de conhecer um homem cristão, eu não era, e ele sabia disso. Ele é um homem cristão, e por andar com o Júlio, aí você vai falar, mas ele era cristão e você foi se converter aos 30 anos? Então, o meu dia foi os 30 anos. Mas o comportamento do Júlio me ajudou muito. Você quer dizer que assim, você pode estar na igreja, mas não ser convertida? Não ser convertida. Eu ia à igreja com ele, quando ele frequentava a igreja batista. Cheguei aí em outras igrejas também, com ele algumas vezes. A maioria das vezes eu não ia mesmo, eu tinha raiva de ir à igreja, por causa do comportamento dos meus familiares, que a maioria iam à igreja, mas o testemunho não era de cristão. Então, assim, eram pessoas que estavam dentro da igreja, falava em línguas, aquela coisa toda, e dentro de casa não era assim, era palavrões, briga, confusão. Então eu falava, se for para ser como criança, o adulto hoje falar, se for para ser crente assim, prefiro não ser, é porque não leu Bíblia. Eu, como criança, falar isso faz sentido. Como criança, porque a criança não tem entendimento. Então eu, como criança, eu falava, eu nunca vou ser crente, porque para ser crente assim eu prefiro não ser. Agora, um adulto não. Um adulto ele tem que ter entendimento da palavra de Deus. Entender que se ele é, eu não sou e ponto. Você tem que fazer uma escolha. Então, assim, eu louvo a Deus porque aí eu encontrei o Júlio. Lógico que ele não é de palavrão, o Júlio não é de confusão. Então, querendo ou não, com 13 anos, eu era uma criança. Então, muitas das coisas do meu caráter foi moldado por causa do próprio Júlio, né? A família dele também, principalmente o pai do Júlio. Eu até hoje eu falo isso, eu sou apaixonada pelo pai do Júlio. Fui entender que tinham pessoas cristãs por causa da conduta dele. Ele era um homem cristão. E eu falava várias vezes para ele, o senhor não deve ser humano, o senhor deve ser um anjo na terra. Porque eu nunca vi um homem que deu testemunho de cristão na minha vida igual o pai dele. Eu falo isso pro Júlio, se deixar sempre. Seja pelo menos 1% do que o seu pai foi, que você vai ser um grande homem. Mas eu sou suspeito de falar, porque eu conheço o Júlio também. Sim. Né? Então, assim, o Júlio, para mim, é um exemplo de um cristão, bem como você também. Sim. Já que você citou a Ana Júlia, é exatamente essa parte da sua vida
que me fez entender o que é ser um cristão. Você quer falar sobre isso? Quero. Você ficaria à vontade de contar essa história para as pessoas ouvirem Até também? porque eu amo falar da minha filha. Ela foi assim... quando eu te falei que a gente vem para essa terra com propósito. O propósito da Ana Júlia vir a essa terra foi eu conhecer Jesus. Por isso que ela foi embora tão jovem. Porque a Ana Júlia veio, ela mudou a minha vida. Você entendeu? Ela fez eu querer ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque ela estando em casa, ela trazia assim uma coisa tão diferente pra gente, uma paz, uma tranquilidade. A gente sentiu vontade de ir à igreja, porque ela precisava estar ali vendo a gente como cristão, você entendeu? Eu tive a honra de ser professora dela na escola bíblica dominical. Ela era assim uma aluna para mim incrível, incrível. Eu preparava meu material para dar aula, ela preparava comigo. Ela sabia tudo assim de uma forma tão... Ela tinha um entendimento da palavra que eu não tinha, Magno. A Ana Júlia, ela fez coisas. Eu vou te dar só um exemplo de uma das coisas que impactou a minha vida do Júlio. Nós fazíamos muito evento evangelístico no bairro que a gente congregava. E um dia nós montamos palco, banda, pra gente ganhar o bairro. Era um bairro muito, muito simples, muito humilde. E aí a gente tava lá trabalhando, evangelizando. Nesse dia ela tava com 6 anos. Ela ia fazer 6 anos nesse evento. E do nada vem a Ana Júlia com um senhor barbudo, todo sujo, morador de rua. E o meu esposo, ele tá aqui e ele pode ser testemunha, de mão dada com esse homem. Ela entregou esse homem pra gente e falou assim, para o Júlio, na verdade: papai, era a Francisco o nome dele, o seu Francisco quer aceitar Jesus. Ela pregou Jesus para ele e ela já levou ele convencido. Entregou para o meu esposo e falou: ele quer aceitar Jesus. O homem, ele cheirava muito mal. Ele estava todo sujo, sem banho, sabe Deus quanto tempo. E ela sentiu amor por ele e ela pregou Jesus para ele. E levou ele até o altar onde a gente estava, entregou na mão do Júlio e falou: ele quer aceitar Jesus. Então assim, por isso que eu te falo, ela não era uma criança normal. Por isso que foi muito difícil abrir mão dela para voltar para casa. Pra gente foi muito difícil, foi muito impactante, porque a gente sabe o quão bom era a convivência e o quão bem ela fazia para as nossas vidas. Então assim, as pessoas as que conhecem ou até as que não conhecem a gente, muitas acham que a gente é muito forte. Ah, vocês são fortes, o que vocês passaram, porque a gente não parou, Magno. O Senhor levou a Ana Júlia com 8 anos de idade e a nossa vida não parou. A Ana Júlia faleceu numa quinta-feira, enterramos ela na sexta-feira, no sábado não, mas na segunda-feira. No sábado nós tínhamos, acho que uma formatura, não tenho certeza. Enterrei ela na sexta e no sábado nós tínhamos uma formatura do Casados para Sempre. E nós fomos lá honrar. Nós fomos lá e formamos todos os nossos alunos, só não ficamos pro coquetel, porque a gente não tinha condições. A gente ainda estava muito mal. Quinta, morreu. Enterrou na sexta, no sábado nós fomos para a formatura. Nós fomos tão julgados que você não tem noção, Magno. A gente foi muito apedrejado por isso. O pessoal quer viver o luto eterno, né? Na verdade, não, o luto ele existiu por muito tempo. A tristeza ela existiu por muito tempo. A questão é que a gente tinha esse compromisso. E a gente ia, depois do compromisso, voltar para o nosso luto. Você tá entendendo? Mas nós somos julgados. Mas o que levou vocês a continuar e no sábado estarem ali? Qual foi a maior motivação? A maior motivação, Magno, foi a satisfação de a gente poder formar casais que a maioria destruídos, casais já querendo divórcio, casais falando assim: olha, essa é a última chance que a gente está tendo como casal. Se Deus não fizer algo, a gente vai separar. Isso sobrepõe aquele momento de dor que vocês estavam sentindo. Não vamos se entregar, vamos continuar. Uma família restaurada para mim, Magno, não tem preço, porque o Senhor restaurou a minha. Então uma família para mim restaurada não tem preço. Eu posso estar vivendo luto hoje. Se eu tiver que pregar uma palavra para uma... sai um momentinho do luto, tiver que falar do amor de Cristo para um casal, eu paro, vou lá e falo. Depois eu volto pro meu luto. Você viu o que foi que aconteceu? Formamos os casais, terminou, agora temos um coquetel. Aí nós entramos no carro, não ficamos pro coquetel, voltamos pro carro, fomos para casa e lá a gente desabou em chorar.
porque a gente tinha acabado de perder nossa filha. Paramos por aí? Não, porque a gente tem a convicção. Magno, a convicção não tirou de nós a dor. Falando com você agora, eu tô sentindo. A questão é o que é maior para mim. A Ana Júlia, ela voltou para casa. E eu tenho certeza de que eu vou encontrar com ela, assim como eu vou encontrar com ela, minha mãe e todas as pessoas que eu sei que passaram pela minha vida e que creram que Jesus é o Senhor da vida delas, que Jesus é o Salvador. Minha filha aceitou Jesus, ela tinha... Olha, tá vindo, é para falar, porque senão Deus não estaria me colocando na mente. Nós estávamos na Cesefredo, eu e o Júlio, eu sou testemunha e o Júlio também. Nós tínhamos um palhinho, daqui a pouco a minha filha, ela tinha acho que 4 anos. Ela falou assim, pai, para o carro. Aí o Júlio, não lembro se foi para o carro ou pai, eu quero aceitar Jesus. Foi alguma coisa assim, pai, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí o Júlio parou o carro, foi isso mesmo. Filha, como assim? Ela falou, pai, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Na Cesefredo, estávamos dentro do carro. O Júlio parou o carro. Aí ela confessou quem era Jesus na vida dela, o Júlio orou pela vida dela e ela com 4 anos ela entregou a vida dela para Jesus. Uma coisa que me entristeceu muito, a Ana Júlia tinha quase 8 anos de idade, foi ter um batismo na igreja e ela implorou para ser batizada. Magna, ela implorou, isso foi meses antes dela falecer. Ela pediu, ela implorou, eu pedi e não quiseram batizar ela porque ela tinha 7 anos e alguns meses, ela ia fazer 8 anos ainda. Ela não batizou, mas foi um desejo que ela teve antes de morrer. Ela entregou a vida com 4 anos para Jesus, certa do que ela queria, ela sabia quem era Jesus. E eu lembro que a Ana Júlia, o primeiro impacto que ela teve com Jesus foi um CD que o Júlio deu para ela, um DVD, que chama Diante do Trono. Diante do Trono, não tem jeito, né? E esse DVD tinha uma música que falava, quem é Jesus? Ela conheceu Jesus com essa música, por isso a importância da gente colocar coisas cristãs para os nossos filhos ouvir. A Ana Júlia conheceu Jesus nessa música, ela era pequenininha e ela entendeu quem era Jesus. E um dia, do nada, ela para a gente no carro com 4 anos e fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não foi nós que forçamos. Eu nunca forcei a Ana Júlia à igreja. Tinha dia que eu estava tão cansada, Magno, e falava assim, filha, hoje nós não vamos à igreja. Aí ela falava assim, não mãe, eu te ajudo, espera o papai, nós vamos de carro, a gente pega ônibus. Eu não queria ir à igreja, por ela não saía da igreja. Ela não era aquela criança que ia para a igreja para bagunçar, ela era cristã mesmo. Ela foi exemplo para muita gente, ela foi exemplo para a diretora da escola dela, que hoje é cristã. A diretora da escola dela falou para mim, a Ana Júlia mudou a minha vida. Isso é incrível. Então a Ana Júlia veio com um propósito nessa terra, ela cumpriu o propósito dela, e o maior propósito eu tenho no meu coração, que as pessoas falam, eu cheguei a ouvir isso, Magno, Deus levou a Ana Júlia porque vai que ela se perdesse lá na frente. Olha a mente do ser humano, o que é de Deus não se perde, porque quem escolhe é Deus, não somos nós que escolhemos a Ele, até porque se a gente fosse escolher Deus, nós não escolheríamos. Então a Ana Júlia, ela veio mesmo para que eu entregasse a minha vida para Jesus, para que eu conhecesse Jesus, ela foi o caminho aberto para mim. Aí, hoje eu entendo o propósito dela. Isso não quer dizer que eu não sinta saudade, né? A gente sente, eu não gosto de me expor em rede social, de ficar colocando foto, tenho vontade, como todo mundo faz, mas eu prefiro não fazer, porque eu tenho a minha convicção, você entendeu? Mas, enfim, a história da Ana Júlia, pra gente, foi muito feliz. Faz quanto tempo já, Zona? 15 anos vai fazer agora em junho. 15 anos. Ela hoje completaria 23 anos. 23 anos. 23 anos e você firme e forte na caminhada. Nunca, Magno, pensei em desistir. Isso tem a ver com a memória da Ana Júlia? Tem a ver com, ou é convicção cristã? Convicção em Cristo Jesus. Se Deus me tira o Júlio, Deus me tira a casa, Deus me tira a casa, se Deus me tira tudo, a minha saúde, não muda nada. Ele continua sendo Deus. Então você literalmente, no enterro da Ana Júlia, você estava já ministrando a palavra, pregando Jesus. Sim. Isso é muita resiliência, né? Magno, eu tinha acabado de perder a Ana Júlia, aí eu tive que ir participar de um evento, eu não lembro o que foi, e eu fui no salão para arrumar o cabelo, e eu vi que uma senhora que estava mexendo no meu cabelo, ela estava numa situação precária, ela mexia no meu cabelo e eu vi ela chorando. Aí eu olhei pra ela e falei, eu posso te ajudar? Ela falou assim, tem uma semana que eu perdi o meu filho, 24 anos atropelado, e eu ali.
Não tinha poucos dias que eu tinha perdido a Ana Júlia. E eu ali consolando uma mulher que não sabia que eu tinha perdido a minha filha. Entendeu? Eu falei, parei, eu falei, pode parar, vamos conversar. Então assim, às vezes a gente tem que deixar a nossa dor do lado para ajudar o outro com a dor dela. Tem uma amiga minha que pediu tanto a Deus um filho recentemente. Estava de 5 meses, quase 6 meses, e o Senhor decidiu levar a criança dela. Tá firme, porque ela também conhece o meu testemunho, o testemunho do Júlio. Eu converso com ela, falou, Zi, glória a Deus, tá difícil, tá doendo, porque ela esperou 30 anos para engravidar. Deus deu essa gravidez para ela e com 5 meses Deus levou o filho dela. E eu vejo nas redes sociais, em nenhum momento ela lamentando, o tempo todo ela glorificando a Deus, porque ela entende que Deus tem propósito para todas as coisas. Mas eu passei pela vida dela, né? Então, às vezes, a gente passa pela vida das pessoas e as pessoas não entendem. Aí, quando ela passa por uma situação, ela vai lembrar, puxa vida. Por que a Zilanda é assim? A Zilanda quer ir para o céu? Eu quero. Não. E o reino dos céus, Zilanda, é conquistado à força? É a força. Só que não é a força humana, né, Magno? O reino do céu ele é conquistado à força e essa força ela é espiritual. Vou te explicar com um texto bíblico simples. A palavra de Deus fala que a nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra o quê? Principados e potestades que estão onde? Nas regiões celestiais. Você está entendendo? Então, para conquistar o reino, é espiritual. Um exemplo, vamos dar exemplos humanos. A minha carne deseja fazer o errado. Quem me convence não fazer? Espírito Santo. Mas não é uma briga? Sim. Então, é o reino de Deus, é conquistado à força. Porque eu tenho que fazer muita força, Magno, para não ceder os meus desejos da carne. E o reino do céu é conquistado assim, abrindo mão das nossas vontades. Sempre implorando ao Espírito Santo não se apartar de você. Implorando, não se aparte de mim. Porque um mínimo de que o Espírito Santo se afastar de você, você perde toda a sua força para conquistar o reino do céu. Meu ponto de vista. Se você pudesse dar um recado agora, para quem está te ouvindo, quem está pensando em desistir de Deus, porque passou por uma perda, uma situação difícil, eu imagino que situações difíceis igual a sua raramente acontecem e eu acho que é a pior das situações. Mas acontece com muitas pessoas, né? Então a gente está vendo aí algumas catástrofes aí, Sim. Brasil afora, mundo afora. Então acontece com muitas pessoas e a gente não consegue ter a dimensão disso, mas existem essas pessoas. Sim. Qual que é o recado que você pode dar para essas Magno, pessoas? Eu não acho que eu passei por uma situação muito difícil. Eu acho que existem pessoas passando por situações piores do que a minha. E justamente você está falando, tem pessoas que não só perdeu entes queridos, como perdeu tudo com a situação que estão vivendo no mundo. Guerra, catástrofe e outras coisas mais. O que eu posso dizer, Magno, que sem Jesus você não vai conseguir suportar. O luto, eu falo que é o texto que Joel, né, que fala que Deus abriu a ferida e ele mesmo fecha. Eu não sei se é Joel, eu falei Joel, mas eu não sei. Mas a ferida que Deus abre, porque tudo tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A morte da Ana Júlia cooperou para o bem do amor que eu tenho por Deus. Então assim, o conselho que eu dou é não desistir, porque não tem nada, tudo aqui na terra é passageiro. Tudo na terra é passageiro. Filhos são passageiros, casamento é passageiro, família é passageiro, porque um dia todo mundo vai morrer, todo mundo um dia vai encontrar com Deus, de alguma forma. Porque muitos estão pregando por aí que todos os caminhos levam a Deus. E os cristãos falam, é mentira, só Jesus leva a Deus. Não é mentira, todos os caminhos levam a Deus. Para que nós possamos ser julgados um dia. Mas só existe uma porta. Mas só existe uma porta, que é Jesus Cristo. Nessa daí, não é todos que vão entrar. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, principalmente as que estão no momento de aflição agora, angústia, são pais desempregados, com filhos pedindo o que comer, são doenças que não têm cura, e perdas familiares, lutos e tantas outras coisas, Magno. Se a gente desistir daquele que pode todas as coisas, como que a gente vai conseguir? Uma coisa que eu aprendi também, Magno, foi uma experiência que nós como família, você e a minha família passou junto. Um período, eu conheci Deus de uma forma incrível. Um dia eu estava orando no quarto, isso eu falo para as pessoas que querem ajuda, né? E eu falando com Deus porque eu não conseguia entender situações que eu estava vivendo naquele momento. O Espírito Santo de Deus começou a falar dentro de mim. Sai da terra globo mesmo,
E a minha mente viu o planeta Terra. Sai mais um pouquinho, eu fui me afastando. Magno, eu vi a lua, eu comecei a ver o sol e fui me afastando. E o Espírito falava, se afaste mais. E eu fui me afastando, aí a terra já não via mais, o sol ficou pequenininho. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, esse é o teu Deus. Então o nosso Deus, ele é tão soberano, ele é tão grande, que às vezes você fala assim, o que é impossível para Deus? É uma frase que a gente não deveria nem falar, porque ele é soberano. Então ele pode tirar dor, ele pode te repor o que você perdeu. Tem pessoas que falam assim, Deus vai te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. A pessoa ouve isso, ela fala, como que Deus vai dar de volta um filho que você perdeu? Deus não tem como repor um outro filho para você, mas ele vai te trazer de volta a alegria que você tinha, a saúde que você tinha, que você perdeu por causa desse luto. Deus vai dar de volta tudo que você perdeu numa catástrofe, ele vai te dar, porque isso para ele não é nada, mas você não pode perder a esperança. A Bíblia fala que sem a fé é impossível agradar a Deus, e é verdade, Magno, quando você duvida, isso desagrada a Deus de uma forma que não tem como ele agir, porque é a fé que agrada a Deus. Eu creio que Deus vai fazer, mas como é que ele vai fazer, eu não sei, mas que seja feita conforme a vontade dele e não a minha. Mas que ele vai fazer, vai fazer. E eu peço a você e a todo mundo que nunca deixe de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, só ele pode levar você para o céu, não existe outra pessoa. Aí eu oro todos os dias quando eu falo com Deus, falo, Senhor, não me perde, porque o mundo ele tá muito difícil de viver, Magno. Tem dia que você fala assim, dá vontade de descer do mundo e falar, não, aqui não é o meu lugar, e não é mesmo. Então você tem que implorar a Deus, falar, Senhor, não permita que eu me perca, não me perde em hipótese nenhuma, ora Espírito Santo, não se afaste de mim, e graças a Deus, Magno, qualquer situação que eu perceba que eu estou vivendo difícil ou errada, o Espírito Santo faz lembrar quem eu sou. Eu sou filha de um Deus que não tolera o pecado. Então a gente vai pecar, vai deixar de pecar? Não vai. Mas a gente tem que se arrepender e abandonar. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Zi, eu acredito que já devo ter dado nosso tempo. Eu quero agradecer. Obrigada. Do fundo do meu coração essa oportunidade. Sua história é impactante mesmo, assim, toda vez que eu escuto eu vejo assim que eu preciso me converter muito ainda, sabe? Fico, meu Deus, como que é ser crente, né? A gente pensa que a gente sabe de tudo, que a gente já viveu tudo, mas isso é como você falou, né? Isso aqui é muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, tudo é muito passageiro. Hoje já fazem mais ou menos aí 15 anos, né, que você já teve a perda da Ana Júlia, porém você está levando sua vida firme e forte com Deus, buscando a Deus, entendendo qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E eu quero também pegar um pouquinho dessa força aí que você tem para seguir em frente também. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente muitas vezes não faz, não tem coragem de arregaçar as mangas, de ir para cima, mas eu acho que só o fato da gente ter o reconhecimento já é alguma coisa, porque faz com que a gente, no momento oportuno, faça algo em prol das vidas das pessoas que estão precisando, né? Então, muito obrigado mesmo, quero agradecer você de coração, ao Júlio, que te trouxe para participar do podcast, tá bom? Muito obrigado, espero de fato assim, que isso possa contribuir com a vida de muitas pessoas que têm ouvido essa sua história. Amém. A história ela é longa, a gente só deu um resumo, né? Sim. A gente viveu muita coisa. Mas assim, Magno, eu louvo a Deus porque que você possa ter visto Cristo na minha vida e na vida do Júlio. Mas uma coisa eu quero deixar claro para todo o seu público, né? Eu não tenho nada de bom dentro de mim. Se existe algo de bom dentro de mim, é Deus, porque eu não sou boa. Ele que é bom, viu? Ele que é maravilhoso mesmo, tá bom? E obrigado pelo convite, eu adorei. Muito obrigado. Bom, então esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo, tá bom? Então, o nosso intuito aqui é fazer um podcast voltado para pessoas que não tenham nenhum tipo de titularidade, né? Como vocês puderam ver, a Zilanda não é pastora, ela é uma pessoa que vive Deus, né? Que tem uma experiência com Deus e que tem muito para acrescentar. Então, o nosso intuito é exatamente esse, fazer com que você que queira contar a sua história, contar seu testemunho, ter algo para acrescentar na vida das pessoas, também
nos procure para que você venha contar a sua história, tá bom? Então a gente não está preocupado com os doutores da lei, a gente não quer grandes eruditos, a gente quer pessoas simples com histórias incríveis. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Tchau.